agora está sendo operado ali no Caxias d'Ó. Então, depois disso, teve ali o queimado das meninas, as nossas jovens da igreja, só novinha, irmão, só novinha, né? Isso é uma piada interna, tá, irmãos? Das meninas aí, ontem, né? Elas ficaram em terceiro lugar, né, na competição, trouxeram o troféu, tá ali no gabinete, né? Os homens, olha, foi um arraso, perdemos o primeiro jogo e não ganhamos mais nada, foi um arraso mesmo, mas foi um dia muito agradável ver ali, tinham mais de 300 jovens ontem ali, muitos pastores com as esposas, irmãos diversos foram ali. Irmã Dirlene foi lá ontem, né, irmã Dirlene? Irmã Dirlene foi lá no Diazão Batista. Então, queridos, um dia de muitas atividades. À noite, ontem, aqui aniversário do Grupo Louvação, 11 anos. Então, os irmãos que estão chegando na igreja ainda não estão acostumados com tanta atividade. É assim, irmãos, aqui na nossa igreja é assim. Sábado que vem já tem dia da beleza, e domingo dia das mães. Então, uma série de atividades que, se você não prestar muita atenção, passa e você não vê, tá? Então, fique atento às redes sociais da igreja, fique atento nos finais dos cultos. Normalmente a gente coloca ali as atividades que acontecem na igreja, para você participar da maior parte de programações da igreja possível. Tá bom, irmãos? Queridos, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã uma mensagem que eu já queria ter feita à igreja há algum tempo. Ela é baseada num livro que o pastor Klinger me presenteou há alguns anos atrás, e é um livro que vira e mexe eu volto nele, que é Uma Igreja Família, do pastor Carlito Paz, que é o líder da igreja da cidade, onde nós somos mentorados na Rede Inspire. Inclusive, no mês agora de junho, eu e Érica estaremos do dia 8 ao dia 10 em São José dos Campos, no congresso ali de capacitação para pastores e líderes da Rede Inspire. Então, estaremos lá participando, se assim Deus permitir. E a nossa igreja tem participado desse trabalho já há alguns meses. Alguns ministérios, alguns departamentos da igreja, vira e mexe, recebem um link de treinamento, de capacitação que eu envio, né, para os irmãos, e tem sido assim muito agregador aos ministérios, aos departamentos da igreja. Mas nesta manhã eu quero falar, dada a ocorrência, né, de ser o mês da família, mês de maio. Hoje à noite nós vamos falar um pouco mais sobre isso, e no final do mês de maio nós temos já o Congresso da Família, que já está separado. Na sexta-feira, dia 26, 27, sábado, e 28, domingo, à noite, nós temos 3 preletores diferentes, com 3 temas diferentes. Na sexta-feira será o pastor Nelson Macedo, que é alguém que tem assim, uma habilidade muito grande com a parte financeira, né? Ele é gestor financeiro na Petrobras e participa ali da faculdade Petrobras, né? Ele estará aqui ministrando às famílias, porque nós entendemos que um dos grandes problemas, principalmente problemas financeiros, tem destruído algumas famílias, tá? E dentro dessa demanda pastoral da igreja, eu tenho percebido que é algo que a gente precisa ajudar e abençoar e tratar os irmãos. Então, o pastor Nelson foi convidado para estar aqui. Na sexta-feira ele estará falando sobre Cristo, o Senhor das minhas finanças, Cristo, o Senhor das finanças da minha família. Então, já comunique, já avise aos seus parentes para virem aqui aprender como que você vai administrar bem o seu salário mínimo, como você vai administrar bem os seus 10 salários mínimos, como você vai administrar os seus 5 salários mínimos. Não importa quanto você ganha, você tem e precisa administrar melhor o seu recurso, ok? Então, sexta-feira, dia 26. No dia 27, terá um casal aqui, o pastor Efraim e a pastora Jane. Eles estarão falando sobre relacionamentos familiares e papéis na família. Então, terá um casal aqui na frente, mas não se engane, não é para casais, mas para toda a família. Então, o papel do filho, o papel do neto, o papel da mãe, do pai, da sogra, da avó. Então, eles estarão aqui, provavelmente comigo e com Érica aqui à frente, a gente fazendo como se fosse uma mesa redonda, expondo alguns problemas que acontecem nas nossas famílias, nas nossas casas, e como biblicamente a gente consegue tratar esses problemas de famílias, né, não tão perfeitas. Então,
de repente você olha para a sua família e fala: poxa, a família daquele irmão é tão perfeita e a minha não é. E você vai perceber que não é bem assim, tá? Quando a gente olha, a gente vê a grama do vizinho um pouquinho mais verde, e a gente vai olhar e vai ver que a grama dele não é tão verde assim como parece. Então, a Bíblia, ela nos ensina a administrar melhor esses papéis, e no sábado nós estaremos aqui com o pastor Efraim e com a pastora Jane. E no domingo à noite, nós estaremos fechando o mês da família, no Congresso da Família, com o pastor Eduardo, que é da Segunda de Caxias. Ele estará aqui falando sobre o tema central do nosso congresso, que é Cristo, o Senhor da minha família. Então, é uma oportunidade incrível para você, já nesse mês, trazer o seu marido, a sua esposa, seu filho, alguém da sua casa que precisa muito ouvir de Jesus. Então, durante todo esse final de semana e durante todo esse mês, nós teremos nos domingos à noite o foco em família. Não perca essa oportunidade, ore pela sua família, dê bom testemunho na sua casa. E o convencimento não pertence a nós, o convencimento pertence ao Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Queridos, então nós vamos ler aqui 2 textos bíblicos, Efésios capítulo 2, verso 19, e depois nós vamos ler Romanos capítulo 12, verso 5. Vamos ler juntos o texto que está ali projetado? Vamos? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Romanos 12, 5. Vamos? Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Peça a Deus pela sua família. Peça a Deus por você, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra lida nesta manhã. Que entendamos o que o Senhor quer tratar os nossos corações como uma igreja família. Nesta manhã que a igreja se reúne para obedecer a tua palavra, na celebração da ceia como fizemos, que também sejamos obedientes ao seu direcionamento sobre a nossa casa. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós precisamos primeiro entender que a maturidade, ela não vem como fruto de uma decisão, mas como resultado de uma jornada. Ninguém nasce maduro. Uma criança, a gente não tem que exigir dela a formação completa como você tem hoje. Há poucos dias atrás, meu filho fez uma pirraça muito grande. Eu não posso, de repente só lá em casa acontece isso, de repente não aconteceu com você, quando seu filho era pequeno, mas o Enzo está naquela fase de toda loja que passa num shopping ou em algum lugar, ele quer parar e quer alguma coisa. Então vê a loja de roupa, pai, aquela roupa ali, eu quero. E passando no Caxias Shopping, precisei comprar alguma coisa ali, estava com ele, e nessa de ir, quero aqui, quero ali, numa dessa ele se jogou no chão. Na hora, irmãos, o sangue subiu, eu respirei fundo, e eu pedi para ele ficar de pé, e vem comigo, filho, vem comigo. Ele veio. Ele faz essas perras, mas ele é um menino obedientezinho. Mas na hora, na minha cabeça, eu queria que a reação dele fosse igual a minha. Porque, irmãos, eu passo na porta de loja no shopping, eu também quero. Ou eu passo em frente daquela Enzo Toscani ali no Caxias Shopping, e falo, puxa, que terno bonito, que paletó bonito, que blusa, que gravata bonita. Eu almejo, mas eu passo direto, eu não me jogo no chão. Quando eu estou com a Érica, de vez em quando eu faço uma pirracinha assim, né, para ver se cola, mas normalmente não cola não. Mas o meu filho, ele ainda não tem toda a capacidade de amadurecimento, de compreensão, para entender o que é o certo e o errado em determinadas condições. Porque é uma criança que tem formação, o cérebro dele tem formação ainda. Uma criança não tem toda essa intelectualidade de conhecimento que você tem, tampouco a maturidade. A maturidade que nós vamos adquirindo dentro da igreja, a maturidade que nós vamos adquirindo no nosso ambiente de trabalho, a maturidade que a gente vai adquirindo no nosso relacionamento conjugal, familiar, é fruto de várias experiências. Não tem como exigir de um casal de primeiro ano de casado a mesma experiência de um casal que tem 30 anos de casado, 25 anos de casado. Quantas coisas no processo nós vamos aprendendo, quantas decisões nós vamos tomando. Mas quando nós pensamos em igreja,
a gente precisa pensar que quanto mais tempo nós temos, exige de nós uma certa maturidade. Por isso que a igreja tem os anciãos, tem os neófitos, novos na fé, novos filhos, novos recém-nascidos na igreja, que nem sempre é uma criança, mas de repente é você que está chegando agora à igreja, a essa família da fé, você que agora está recebendo Jesus. Nós temos irmãos aqui na nossa igreja, já tem 50 anos de crente ou mais, glória a Deus por isso, permanecem fiéis ao Senhor. De repente, ler a palavra de Deus para você já é uma prática tão constante, diferentemente daquele que está começando a aprender agora o que é a palavra. Então todo esse discipulado, todo esse processo de ensino-aprendizagem vai fazer com que você, que é mais maduro espiritualmente, na caminhada, na família da fé, vai ajudar e ensinar os demais. O meu sonho de consumo enquanto pastor da igreja é que todo ancião, todo idoso esteja discipulando o mais jovem. Mas, dada a correria do dia, dada a conscientização de alguns, nem todos estão hoje à disposição para discipular alguém que chega. E graças a Deus tem chegado. E você que está aqui há um pouco mais tempo nessa família, você hoje tem condições de discipular. Tenho certeza que a irmã Ellen, que está ali atrás, que é a nossa coordenadora de discipulado e acolhimento, ficaria muito feliz se você, que já tem uma certa maturidade, um certo caminhar ao lado de Jesus, se apresentasse para ser um discipulador na igreja. Nós teríamos muito mais facilidade de gerir, abençoar, discipular aquele que chega. Mas na vida ou na igreja, toda decisão ela vai gerar uma reação. Quando você que tem uma experiência, uma maturidade maior, você não se apresenta para o trabalho, acaba um mais jovem tendo que discipular um jovem. É bom, porque alguém se apresentou para trabalhar, mas se você que tem uma certa experiência, a sua voz é ouvida, a sua maturidade é ouvida, nós vamos gerar cada vez mais crentes maduros, tal como você é. A sua experiência de vida vai abençoar a vida de alguém. Na igreja é assim, na família é assim. Uma família onde o idoso não é ouvido, é sempre um problema muito grande. Você para analisar certas famílias que não tem o idoso, não tem o ancião, a anciã ali como uma voz de peso, você vai ver às vezes famílias extremamente disfuncionais lá na sua base. Porque aquele que passou pela experiência da vida não tem voz na sua própria casa. E a gente vai olhar principalmente para as culturas orientais, para as culturas mais milenares, o idoso, ele é uma voz que precisa e fundamentalmente direciona uma família. Você vai ver famílias matriarcais históricas, você vai ver famílias patriarcais históricas, você vai ver homens e mulheres que têm uma experiência vasta direcionando os caminhos das suas famílias. É um grande desafio entender que cada decisão, seja de um jovem, seja de um adulto, seja de um ancião, vai gerar alguma reação. E eu gosto de pensar que não só a ação, mas a omissão, ela também vai gerar reações. Quando a gente se omite de fazer o bem, quando a gente se omite em determinada situação, a Bíblia vai dizer que a gente, para as questões de pecado, cometemos pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Só que na vida da igreja família, nos ajuda, essa igreja, ela precisa, essa igreja família, essa igreja onde o ancião é ouvido, o mais jovem tem a sua oportunidade, a sua vitalidade, aquele que está no meio ali do processo, tanto da maturidade como ainda da jovialidade. Nós precisamos entender que a igreja família, ela nos ajuda a desenvolver e manter um relacionamento com Deus. A nossa família precisa ser esse ambiente de relacionamento com Deus. Mas pastor, lá na minha casa só eu sou crente. Amém, irmã, seja a melhor crente do mundo. Você vai cometer erros, você vai cometer deslizes, como todos nós, mas existe uma palavrinha que eu amo, que é a intencionalidade.
Nós precisamos ser intencionais nos nossos relacionamentos. Seja o relacionamento do trabalho, seja o relacionamento na igreja, seja o relacionamento com o novo crente, lá na sua casa, a intencionalidade, a consciência, a racionalização da sua ação, ela vai gerar resultados. Se você na hora da aflição, na hora da batalha, lá na sua casa, você se cala intencionalmente, você está tentando ter sabedoria vinda dos céus, para que não falhe a mais e dê mau testemunho. Na igreja, quando você vê determinada coisa, querido, nós precisamos ter a intencionalidade na nossa fala. Por que eu vou falar para o meu irmão o que eu quero dizer? Como ele vai ouvir o que eu vou dizer? Como ele vai entender o que eu vou dizer? Por que eu vou dizer agora? Como eu vou dizer? Qual é o momento certo para eu dizer? Irmãos, no púlpito eu falo coisas tão pesadas, tão duras, que depois eu fico assim, meu Deus, misericórdia. Só que a forma que você fala, o irmão sai daqui me abraçando. Porque a forma, é o momento que você fala, é a forma que você fala, é a oportunidade que você fala. Às vezes você fala coisas sorrindo, que são duras, mas que o irmão vai ouvir e vai entender bem. Às vezes tem coisas, palavras brandas que a gente vai dizer, tranquilas, que não foram nem pesadas, mas a forma que você fala fere a vida de alguém. Nós precisamos entender que esses relacionamentos nossos precisam nos apontar, nos direcionar para Deus. Os nossos relacionamentos precisam ser intencionais. A nossa vida na igreja, na geração que nós estamos vivendo, na próxima, nas outras, nós precisamos gerar desenvolvimentos que vão manter um relacionamento genuíno com Deus. Olha só, Mateus capítulo 22, 37 e 38. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Queridos, Deus, Ele ama a igreja. Deus, Ele ama a família. Agora nós precisamos entender que amar a Deus, o texto que nós acabamos de ler, ame o Senhor, amar a Deus, esse é o nosso foco como igreja. Por que nós estamos aqui? Porque nós amamos a Deus. Por que você vem domingo, 9 horas, para a escola bíblica dominical, no dia que você está mais cansado? Porque você ama a Deus. Por que quarta-feira, depois do trabalho, cansada, você vem para o culto da quarta? Porque você ama a Deus. Amar a Deus vai fazer com que a gente faça coisas que a nossa mente, o nosso corpo às vezes não quer fazer, mas por amor a Deus a gente faz. Porque o amor a Deus é um amor de coração, é um amor verdadeiro, é um amor de alma, é um amor de entendimento, é um amor consciente. Nós precisamos entender isso, que juntos amamos a Deus. E nós o amamos, porque nós o amamos, Ele transforma a nossa vida. Porque nós o amamos, nós queremos trazer a nossa família para perto de Deus. Porque nós amamos, nós queremos ver os nossos irmãos aqui, amando a Deus juntos. Porque nós amamos a Deus, a gente quer que mais e mais pessoas se entreguem para Jesus. Porque nós precisamos amar a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o mandamento que o Senhor deixou para nós. Mas se individualmente a gente se esquecer disso, se em algum momento da caminhada se esqueceu do amor a Deus, a sua família da fé vai te lembrar.
Se você em algum momento esqueceu o amor a Deus, nós estamos aqui dominicalmente para te lembrar que Deus te ama, mas que você precisa amar a Deus, que você precisa entregar o seu coração para Ele. O Salmo 34:3 vai dizer: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Ame a Deus e vamos juntos fazer isso. O que é isso? Numa família, igreja, numa igreja, família, isso é adoração. Isso é adoração. Uma igreja, família, adora junto. E porque adora junto, mostra de maneira pública o seu amor a Deus. Se você ama a Deus, você precisa adorar a Deus. E adorar a Deus, nós podemos como igreja adorar de muitas formas. Irmãos, nós podemos adorar a Deus de muitas formas. Seja na fidelidade da presença, seja no investimento do seu tempo, seja com o seu louvor, com a música, com a poesia que nos aponta para as grandezas e para o poder de Deus, seja na palavra de Deus cantada, seja no dízimo da sua oferta, seja no momento da palavra sendo tratado por Deus. Nós temos muitas e muitas e muitas oportunidades de adorar a Deus como família da fé, igreja, família. Amém, irmão? Você entende assim também? Nós precisamos adorar a Deus, irmãos. Toda oportunidade é uma oportunidade de adorar a Deus. Como família da fé, nós precisamos adorar a Deus. Também precisamos entender que essa família, igreja, essa igreja família, ela nos ajuda a enfrentar os problemas da vida em comunidade. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por batalhas. Nós temos os nossos desafios diários. Mas olha só, nós precisamos unir a nossa força, sim, mas a gente se unir sem Deus é qualquer outra coisa menos igreja. Pessoas se unem, por exemplo, no estádio para cantar. Não estão adorando a Deus, mas eles estão juntando força para que o time lá de baixo ouça a voz e a música e se empolguem lá no jogo, fiquem inspirados lá no jogo. E nós nos unimos, queridos, não para qualquer outra coisa, nós nos unimos a Deus. Isso muda tudo. Unirmos-nos a Deus para fazer coisas comuns nos ajudam a enfrentar os problemas da vida. Quantas vezes você de repente veio de casa chateado, amargurado, teve uma semana difícil e você entrou por aquelas portas, você chegou ali e já recebeu um abraço. Ou você sentou do lado de alguém que é alguém que você tem um contato um pouco maior, e aquele irmão, aquela irmã está ali e viu você um pouco diferente, você foi acolhido, ajudado, e você já saiu um pouco melhor no domingo pela manhã. No domingo à noite você já renovou toda a sua força, adorou a Deus, se uniu como família para voar na semana. Numa semana que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ir mal, você foi renovado, tratado e desafiado a enfrentar os seus problemas. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormimos, quer no momento que você esteja dormindo, vivamos unidos a Ele. Nós não podemos deixar Jesus, largar Jesus. Nós precisamos entender que juntos somos mais fortes. Juntos. Lá na sua casa, meu irmão, lá na sua casa, os sonhos, os projetos da sua casa. Quando você está com foco e a sua esposa está com outro. Quando você tem um objetivo e seus filhos estão caminhando para outros objetivos. Você às vezes se sente sozinho na sua luta, sim ou não? Na igreja a gente precisa a mesma coisa, a gente precisa andar junto no mesmo foco. Se cada um puxar para o lado, a gente não vai para lugar nenhum. Mas se juntos a gente se arrasta junto, a gente chega. Imagina, cada um puxando um pouquinho para lá, um puxando para trás. A gente pode até chegar, mas vai gastar muita energia, vai demorar mais tempo. A gente precisa entender o nosso direcionamento, para onde estamos indo. Juntos somos mais fortes. Nós somos muito mais fortes em comunidade do que nós podemos imaginar.
Todas as vezes que a gente faz algo junto, Deus entre nós, com a bênção de Deus, o negócio sai bonito. A coisa avança, prospera. Nós precisamos entender isso. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 10 a 11. Entendendo isso, irmãos, a gente vai entender o que a igreja primitiva passou. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. 1 Pedro capítulo 3, verso 8. Quando a gente olha para essa igreja primitiva que tinha tudo em comum, caminhava, prosperava, pessoas cresciam, eram batizadas, igrejas novas sendo plantadas, eles tinham tudo em comum. Eles tratavam uns aos outros, eles se exortavam, celebravam a vitória um dos outros. Quando alguém caía, tinha alguém lá disposto para estar perto. Entenderam que juntos eram mais fortes. Nós precisamos sair daqui nesta manhã entendendo igreja, família, família, igreja, que lá na sua casa vocês precisam caminhar juntos. Caminhar juntos. Vou dar um exemplo para você. Acaba a célula lá em casa às quintas-feiras. O pessoal leva Coca-Cola. Eu já estou 60 dias sem tomar Coca-Cola. Sem refrigerante nenhum, na verdade. Não só a Coca-Cola, né? Que tem outros também. E aí, meu irmão, acaba a célula. Eu vou, John, né? É ou não é, John? De vez em quando eu falo assim, leva para sua casa, leva para sua casa, leva para sua casa. Na primeira vez, a Érica falou assim, não, deixa aqui. Eu falei assim, não, adversário? Tá jogando contra? Não, deixa levar. Aí quinta-feira eu não estive na célula, a Érica que esteve, Solange também, mas eu e Cláudio estávamos aqui, né? Na reunião que a gente teve de diretoria estatutária e corpo diaconal. Eu cheguei em casa, irmãos, tinha um bolo de chocolate desse tamanho aqui, ó. E o bolo que a moça que trabalha lá em casa fez para deixar para a célula estava lá inteiro, com chocolate por cima, um negócio assim. Eu falei, meu Deus do céu, dentro da minha casa não. Na rua, né, irmão, a gente passa no shopping, vê lá o outdoor, a gente até é tentado, né? Mas em casa, eu falei assim, meu Deus do céu. Quando foi ontem, irmãos, teve o Diazão Batista, que eu falei com os irmãos, né? De manhã, falei com a Érica, a galera vai se dar bem. Cortei o bolo todo, levei uns 20 pedaços. O Renan comeu tudo sozinho. Quando chegou lá no Diazão Batista, o Renan, o Bruno, o John, atacaram o bolo. Eu falei que engorde você, meu irmão, não engorda eu não. Vai para lá com esse açúcar. Comeram eles. Mas você vê, e aí eu reuni lá em casa, falei assim, eu tenho um problema, eu quero emagrecer, você vai me ajudar? Por quê, irmão? Érica, magrinha, fica o dia todo em pé, tá lá legal, não faz muito esforço para emagrecer, eu tenho que fazer esforço para emagrecer. Ela é natural, o pai dela, irmãos, tem 2 metros de altura, é uma vareta. A mãe, magrinha. Olha o biotipo da minha família, todo mundo fortinho. Então calma aí, tem uma tendência aqui. Então eu tenho que me esforçar para algumas coisas que ela não. Falei, já que você não precisa se esforce por mim, me ajuda. Então se a gente caminha junto, se a gente tem o mesmo propósito, se a gente chega. Se a gente, irmãos, eu e a Érica, a gente está escrevendo um projeto. E Valtinho, é verdade, é de verdade, tá? Até o final do ano, eu e a Érica, nós vamos lançar um projeto aqui na igreja, tá? A gente quer, até o final do ano, os irmãos vão ficar cientes disso, pensando na vida espiritual dos irmãos. Nós vamos fazer um desafio até o final do ano. Vão ser praticamente 6 meses de projeto, para que a igreja junto perca 100 quilos. Tá rindo, irmão? Irmãos, eu não quero mais fazer enterro de ninguém porque infartou por causa de gordura, não. 200? 200, Reginaldo? Acho que 200 dá, né? Irmãos, aí, tá vendo como é que o povo empolgou? Aí, tá dentro? Irmãos, olha só, não é um assunto espiritual, não é? Levanta aí quantos pedidos de oração por saúde a gente tem aqui, que coisas que poderiam ser evitadas. Irmãos. Então,
são coisas que a gente junto, a gente vai conseguir. Irmãos, olha o que a igreja fez agora em missões mundiais. Juntos nós somos fortes, amém, irmãos? Nós somos fortes, nós precisamos entender isso. Uma família que caminha junto. A palavra de Deus, ela é muito clara quanto a isso. Olha só, Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como o quê? Como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós precisamos nos encorajar, irmão, nós precisamos nos desafiar, a gente precisa lançar objetivos comuns. Missões é uma ótima oportunidade para a gente fazer objetivos comuns. Aniversário da igreja está chegando. Eu olho para aquilo ali, os irmãos estão aí. Irmãos, os irmãos estão fazendo um esforço muito grande para enxergar ali. Eu coloquei branco a projeção, com os detalhes, com a palavra preta, para os irmãos conseguirem enxergar. Porque se eu colocasse um azul ali, um amarelo, os irmãos não estariam enxergando nada. Irmãos, em nome de Jesus, até o final do ano, a gente vai colocar um telão aqui. Agora, a gente consegue isso junto. A gente consegue colocar um telão. Os irmãos estão vendo aqui, ó. Os irmãos estão vendo aqui? Aqui, ó. Os irmãos estão vendo aqui? Aqui, ó. Aí, Fafá. Os irmãos estão vendo aqui? Os irmãos quase não veem, porque eu disfarço às vezes, irmão. Porque de vez em quando uma dessa daqui, ó. A irmã que vem aqui de sapato de bico fino, cantar, fazer parte da peça, a gente quase cai aqui. Irmãos, a gente quer trocar esse piso aqui, a gente quer colocar um piso laminado, um piso vinílico, a gente quer colocar um negócio bonito aqui na frente. Mas a gente quer que você faça parte disso. A gente vai fazer junto. Esse banco que você está sentado aí, a gente quer colocar a cadeira acolchoada. Agora, como que a gente vai conseguir fazer isso? Juntos. Juntos a gente consegue. Então os irmãos precisam entender isso, que nós só vamos fazer isso através da comunhão. Uma igreja família adora, mas uma igreja família vive em comunhão. A comunhão faz a gente ir junto. A comunhão faz a gente alcançar junto. A comunhão, querido, é o projeto de Deus para a igreja. Ninguém cresce no casamento ou na igreja sem renúncia, sem perdão, sem submissão. Essa comunhão, ela vai nos ajudar a perdoar, a renunciar, tudo em prol da comunhão. Para estar em comunhão com Deus, você não precisa renunciar a muitas coisas. Para estar em comunhão com a igreja aqui, você não tem que abrir mão de repente de um dia lá da sua semana, ou 2 dias, para poder estar aqui em comunhão. A comunhão, ela vai nos ensinar que perdão, submissão, renúncia, caminha junto todo dia. Para o seu casamento prosperar, você teve que abrir mão de algo. Você teve que mudar um pouquinho do seu jeito. Renúncia, submissão a Deus, uns aos outros, perdão, senão a gente não avança. Vamos lá, terceiro ponto, e eu vou fechar no terceiro ponto. A igreja família, família igreja, precisa estabelecer e fortalecer a fé na palavra de Deus. Não tem como, não tem como. Eu estava agora com uma mensageira do rei no meu gabinete, no horário de escola bíblica dominical, e o que a gente estava fazendo ali com a mensageira do rei? Preparando a mensageira do rei para no dia 27 de maio, participar do congresso de pregadora mirim. E ela não pregou, não tem esse desenvolvimento. Então eu estava explicando para ela lá o que é uma introdução de uma pregação, o que é um desenvolvimento, o que é uma conclusão, como extrair do texto a melhor coisa. Não sei se ela aprendeu, não sei se ela entendeu o que eu estava dizendo, mas saímos dali com uma mensagem no Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A partir dali, a gente conseguiu identificar 3 pontos da mensagem, de 5 minutos, introdução 1 minuto, conclusão, lembrou da nossa época de embaixador, né? E a gente vai pregar, e ela vai pregar. Eu não sei quantos anos ela tem, mas ela parece ter uns 7, 8 anos. 8, 7, uns 8 anos, 9, 8, 9 anos. A Ayla. Por ali. Dedéu, isso aí, né? Uns 8, 9 anos. 9 anos. 9 anos, irmãos. Já está aprendendo a pregar. Bênção pura. E aí, ela estava ali entendendo que no texto que nós separamos,
Eu não quero que ela só aprenda a pregar. Nós escolhemos o termo de Salmo 119, 105, porque durante todo esse mês, ela vai ler que a palavra de Deus é lâmpada para os pés dela, e é luz para os caminhos. Eu não quero que ela só pregue, eu quero que ela entenda isso, que a palavra de Deus é fortaleza para ela, que a palavra de Deus é o que vai levar ela adiante, a palavra de Deus é o que vai fazer ela prosperar, a palavra de Deus é o que vai fazer com que ela tenha um futuro excelente. Fortalecer, a igreja família, ela precisa fortalecer a nossa fé na palavra de Deus. Se a sua igreja, se essa igreja não está fortalecendo você na palavra, não está te dando condições de aprender mais a palavra, tem algo que a gente precisa parar, pensar, refletir e acertar, porque um dos objetivos da igreja é fortalecer a sua fé através da palavra. Agora, o que acontece muito? A igreja te dá toda missão, toda munição, todo conteúdo para você sair daqui fortalecido. Mas, de repente, seu coração está tão endurecido, seus olhos estão tão tapados, seus ouvidos estão tão saturados, que você já não consegue mais ouvir a palavra de Deus, você não consegue abrir o seu coração para a palavra de Deus. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Avançar para a maturidade, avançar para o crescimento. Hebreus 6:1. Façamos isso sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Entendendo isso, irmãos, nós vamos perceber que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Efésios 3:10. O que é isso? Discipulado. Discipulado. Às vezes nós chegamos no final de uma caminhada e a gente vai confirmar com o nosso coração que a gente nunca foi discipulado. Isso é triste demais. Lá em casa, a gente tem alguns costumes e coisas que são nossos. Coisas que são nossos. E aí, irmãos, eu não tenho problema nenhum com isso, de falar sobre isso. O que acontece na minha casa? O Enzo não toca na boneca da Elis. Tá? Lá em casa é assim, na sua casa pode ser diferente, ou em qualquer outro lugar pode ser assim. Lá em casa não toca. Quando ela vai dar às vezes para ele a boneca, na hora o Enzo fala assim: isso é coisa de menina, e ele não pega. Nesses dias foi quem? Foi Melissa, irmã Melissa. Essa semana, pastor, traga o Enzo e a Elis para dança, porque o pessoal está ensaiando a música. Eu falei assim: eu tentei, mas o Enzo não quis. Não tem nada demais, irmãos, mas ele, na consciência dele, ele não gosta disso. Vou dar um exemplo. No ano retrasado, quando teve o Natal e as crianças foram fazer uma participação com um chocalho, não, um pompom. Ele não participou dessa música, ele desceu correndo, sentou do nosso lado e só voltou para cantar a música na próxima música, porque ele associou aquilo a carnaval. E se você, faça isso hoje à noite, chega perto dele, Solange já testemunhou isso, chega perto dele e fala assim: Enzo, esse ano tem carnaval? Só pergunta isso e se prepara para ouvir. Carnaval? Você falou carnaval? Isso não é de Deus. Pede desculpa. É assim. Eu arrumei um problema na escola por causa disso, irmã Eliane. Porque estavam no período do carnaval, a professora falou que naquela semana não teria aula por causa do carnaval. A professora depois me chamou para conversar, porque ele fez uma coisa na escola, que vai ter carnaval na escola, que ele não queria voltar para a escola porque na escola tinha carnaval. É coisa dele, é coisa da cabeça dele. Mas assim, a gente lá em casa tem alguns costumes. Por exemplo, eu não brinco de boneca com a Elis, ela pede o tempo inteiro. Eu não brinco perto do Enzo.
Quando tá só eu e ela e vai para a escola, eu fico lá. Eu brinco de boneca com ela, pentei meu cabelo, o cabelo maravilhoso, grande aqui que eu tenho. Coisa nossa. Mas com ele já é diferente. Quando às vezes eu estou jogando bola com ele num corredor que a gente tem desse tamanho lá em casa, a Elis quer brincar, a Érica chama. Por quê? A gente está tentando criar laços de contato direto da Érica com ela, eu com o Enzo. É coisa nossa lá de casa. Mas, irmãos, na igreja é assim. Na igreja é assim. A gente sempre, quando chega, se referencia em alguém. Em alguém que já chegou mais tempo. Em alguém que já conhece a igreja um pouco mais de tempo. O que nós temos feito a partir do discipulado? É ensinar. O discipulado é ensino. Se nós já falamos de adoração, nós falamos de comunhão. Adoração e comunhão é típico da igreja, mas o discipulado caminha junto. Nós conhecemos pessoas que cantam muito bem, adoram muito bem, tem uma comunhão muito grande com a igreja. Mas se a gente perguntar quais foram os ministérios de Jesus, não sabem responder. Sabe por quê? Discipulado. Não sabem responder se Jesus foi profeta ou não. Entende isso? Porque o discipulado, ele vai te ensinar sobre todas as coisas que Jesus estabeleceu. Então, escola bíblica dominical, discipulado, pequeno grupo, púlpito, tudo é educação. Tudo vai te direcionar. Aí vamos lá, não vem para o culto, não vem para a escola bíblica, não está em nenhuma célula, não quer ser discipulado. Entende? A igreja família, ela precisa de contato. Eu e meu filho, você e um irmão, você e um novo na fé. Chegou agora, é jovem, juventude da igreja está aí, vamos embora. De lá para cá, daqui para lá. Casamento, união, vamos. Ministério de família, famílias, terceira idade, várias atividades, crianças, precisa vir, precisa crescer com elas, precisa participar, discipulado, relacionamento. A igreja família, a família igreja, para de fato você ser igreja, família da fé, para você ser parte dessa família da fé, irmãos, precisa ter essa consciência e renúncia. Eu falo isso com os irmãos, você não tem como ser alimentado espiritualmente só de uma mensagem de domingo à noite. Se você só lê a Bíblia na hora que o pastor manda ler a Bíblia, é pouco. É pouco. Se você só canta, se você só adora a Deus, quando está aqui o regente, quando está aqui a equipe de louvor, quando está um grupo vocal, é pouco. É pouco para o seu crescimento. É pouco para o seu crescimento. Se você quer amadurecer espiritualmente, se você quer determinar um crescimento contínuo para a sua caminhada de fé, você precisa buscar e conhecer o Senhor, e estar em comunhão, e adorar, e discipular. Quer ver uma forma que você tem para aprender? Passa a ensinar. Aprenda para ensinar. E você vai ver que você nunca mais esquece. Você que é professor de escola bíblica dominical, já foi. Eu tenho certeza que você tem lições lá do passado que você deu. Por quê? Você aprendeu para ensinar. E ensinando você gravou. E você nunca mais esqueceu a aula que você deu. Nunca mais. Para a gente conhecer mais do Senhor, para a gente conhecer mais de Deus, para a gente conhecer mais da igreja, para a gente se envolver mais, a gente precisa colocar o discipulado em prática, nem que seja lá na sua casa. Invista tempo com seu filho. Invista tempo com seu filho. Está aí. É Dark Chat? Dark? Hã? Não. Está acontecendo agora um grupo de homens, mulheres, um grupo estranho, que pega as crianças que estão lá nos joguinhos, nos jogos,
e a partir dali começa a criar um relacionamento, e daqui a pouco, vocês estão vendo? Vocês estão acompanhando na internet? E aí você começa ali a se envolver, e daqui a pouco não é uma criança que está lá atrás, é um pedófilo, e aí daqui a pouco a criança vai lá, começa a se envolver, e ele já vê que a criança não é uma criança de 8, 9 anos, 10 anos. Essa semana saiu no Fantástico, saiu em tudo, agora, está explodindo agora. Por quê? Por causa do negócio de uma novela que teve aí, eu estava tendo, acabou, não sei, que saiu lá, era um dos temas lá. E aí, querido, meninas de 12, 13 anos, já com corpo em desenvolvimento, vai lá e manda foto. Foto nua. Achando que é um outro menino da mesma idade. Já está errado, mas achando ainda que é uma criança. Mas lá do outro lado não é a criança. E a partir daquele momento, aquela pessoa que está do outro lado, que já tem uma certa maturidade, malandragem, fala para ela: ó, se você não me mandar a foto do cartão de crédito do seu pai e da sua mãe, eu vou mandar para eles essa foto. E aí, meu filho, acabou a vida. Problemas psicológicos, emocionais, financeiros da família, suicídio, cortar pulso, começa. E não é só questão financeira não, tá? É várias outras coisas que são incentivadas aquela criança a fazer. Agora deixa eu falar uma coisa. Monitore o celular do seu filho. Pastor, eu não tenho tempo para discipular o meu filho. Mas pega pelo menos uma vez no dia ou na semana, vasculha o celular dele. Escolha. Vai no histórico, vê onde que ele está acessando, vê quais são os jogos que estão ali, vê se tem bate-papo, vê se tem chat nos jogos. Irmãos, nós estamos vivendo isso. Não é novo, isso não é desse ano, isso já acontece há alguns anos, só que agora explodiu. Tenham cuidado com isso. O discipulado, ele é constante na vida da igreja, mas o relacionamento com a sua família, ele é diário. De repente você só vem para a igreja 2 vezes na semana, mas com a sua família você está 7 dias na semana. Ore pela sua família, peça a Deus pela sua família, mas não tire os olhos daquilo que está de frente de você. Sua esposa, seu marido, seu filho, ali, telefone, celular, computador, internet, site. Teu filho tem rede social? Quem são as pessoas que estão nas redes sociais dele? Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui com um linguajar bem popular. Depois não adianta chorar. Depois que acontece, já era. Já era. Eu poderia falar isso de forma mais arredondadinha, mas eu vou ser direto. Não adianta depois chorar e dizer que não sabia. Você está ouvindo agora. Vai lá. Sua esposa, seu esposo, seus filhos. A gente aqui na igreja, a gente está procurando estar atento. E não é o pastor que está atento. A gente tem líderes de mulheres, líderes de mensageiro, embaixador, que está com essas crianças. Chega toda hora informação. Pastor, se cortou. Pastor, assédio sexual. Pastor, apanhou do esposo. É o tempo inteiro, irmãos. A gente sabe do que a gente está falando. E a gente está alertando você, irmão. Aqui nós temos uma igreja família. E por ser igreja família, a gente precisa se cuidar. E o discipulado, que é a palavra de Deus, ele vai nos ensinar. Mas a gente precisa estar atento à luz da palavra. Os dias que nós estamos vivendo que são maus. São dias maus. E se a gente não abrir os nossos olhos, assim como a gente se alegra junto como igreja família, no dia do nascimento, no dia da alegria do casamento, no dia quando a criança nasce, a gente também vai chorar junto, porque a gente vai sofrer junto. Irmãos, vamos nos atentar a isso. Deus nos chamou para ser uma igreja família. Cuidemos um dos outros, nos alegremos uns com os outros. Se alguém está sofrendo, choremos uns com os outros, apoiemos uns aos outros. Mas façamos isso à luz das Escrituras, à luz da palavra, aquilo que Deus colocou para nós. Nós vamos dar continuidade a essa mensagem no outro domingo pela manhã. Temos mais coisas para falar sobre igreja família, mas nós vamos encerrar aqui.
adoração, comunhão, discipulado. Aqui, igreja família, você não pode abrir mão disso. Não abra mão de ser discipulado ou estar discipulando alguém. Não abra mão de estar em comunhão. Não abra mão de adorar nas oportunidades que você tem para adorar. Seja aqui, seja lá fora, adore o Senhor. Você foi chamado para isso. Vamos ficar de pé, vamos orar? Sim. É isso. Época de quartel, né? Voz de comando. Não consegue entender voz de comando e fica em depressão só por ouvir uma voz de comando. Coisas assim, irmãos. Estamos nesse... E assim, irmãos, olhem por outro projeto. Que nós estamos lá como igreja representado pelo pastor Klinger, alguns jovens também. Toda quinta, pastor? Toda quinta, né, o Colégio Glorinha ali convidou a gente para estar lá fazendo um trabalho com as crianças, adolescentes, né? No horário do intervalo. Então é algo totalmente voluntário. Quinta-feira agora o pastor Klinger mandou a foto para mim. Devia ter ali uns 20 ou mais jovens de maneira voluntária, ouvindo a palavra de Deus. Alguns jovens vão ali, tocam violão também, os jovens da nossa igreja. Violão, oração, palavra ali de Deus, confortando o coração, direcionando. Tem sido uma bênção. A gente quer que esse projeto se expanda, né? Quem sabe mais escolas se apresentem para que a gente chegue lá. A gente tem aí um timaço de irmãos que gosta de fazer o que faz, pregar o evangelho, e essa palavra está chegando na vida de adolescentes e crianças, também nas escolas. Então, irmãos, vamos orar. Período de quartel, período de escola, as crianças estão assim dispostas, e que a gente em casa, tanto quanto na igreja, sejamos servos obedientes à palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor nos chamou para ser família, igreja, família. E junto disso tem tudo o que é batalha, o que é luta, o que é dificuldade, mas também, Pai, tem tudo aquilo que o Senhor nos deu: palavra, harmonia, amor, companheirismo, discipulado, adoração, comunhão, alegria. Senhor, obrigado por nos chamar para ser igreja do Senhor. Ó Pai, que não deixemos a prática de congregar como a Tua palavra nos ensina, que o nosso coração esteja aqui no Senhor, que esteja focado na Tua palavra, que a gente aproveite cada momento de adoração, Senhor, que a gente aprenda a olhar para aquele que está chegando com um olhar de como um filho novo, um filho recém-chegado, de cuidado, de ensinar com sabedoria a maturidade cristã, que a gente acolha melhor, que a gente trate melhor como igreja, Pai. Ensina-nos, Senhor, como igreja batista na Pauliceia, a viver essa igreja família, essa família igreja. Que durante todo esse mês que estamos abrindo agora, mês de maio, que o Senhor nos ensine a Tua palavra, com referência à nossa casa, à nossa família, à salvação da nossa casa, à harmonia do nosso lar. Senhor, nos dê a Tua graça. Obrigado pela salvação em Jesus, que já alcançou a nossa casa. Obrigado pela salvação, Pai, que nos renova a esperança, mas que esta esperança chegue na casa dos meus irmãos, que a salvação chegue na casa dos meus irmãos, que a adoração seja constante nas nossas vidas, Senhor, e que a Tua palavra seja a nossa referência. Como igreja do Senhor, sejamos como, sobretudo, filhos do Senhor. Ó Pai, pedimos as Tuas bênçãos nesta manhã, no amor de Deus Pai, na graça de Jesus Cristo, Seu Filho, e na comunhão do Divino Espírito Santo. Que a Tua bênção esteja sobre a Tua família, família, igreja, família, nesta manhã, mas também sobre o Teu Israel, o Teu povo espalhado pela face da terra. Nós oramos assim.